Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula, a última de termodinâmica. Hoje a gente vai falar sobre entropia e a segunda lei da termodinâmica. Mais uma vez, e como já é de praxe, as minhas sugestões, vocês procurarem aulas em outros canais, sempre tendo cuidado sobre a qualidade das aulas, ou seja, procurem em canais oficiais das universidades e também não deixe de procurar as informações nos livros textos de física básica. O principal conceito que a gente vai aprender hoje, que é o de entropia, é um conceito bastante complicado da gente entender. Isso porque a entropia a gente não consegue medir diretamente e a gente não consegue observar. Mesmo os efeitos da mudança de entropia, não é uma coisa muito fácil de relacionar com o conceito em si. Vocês podem perceber que no Hardy há uma comparação da entropia com o tempo, no sentido de que a entropia ela determina uma direção no qual os fenômenos normalmente acontecem. Nós vamos a alguns exemplos práticos e a definição matemática em si, para ver se o conceito fica um pouquinho mais claro. A variação de entropia é definida por essa integral aqui. Então já reparem, a gente não está definindo a entropia em si, mas a variação da entropia. Vamos ver como fica a variação de entropia em alguns processos, a gente percebendo o que ela representa. Vamos pegar primeiro a expansão livre, que a gente já viu nas aulas anteriores, algumas de suas propriedades. Então vamos imaginar inicialmente que a gente tem uma câmara totalmente isolada, com gás, ligada a uma outra que contém vácuo. Separando elas tem uma válvula, que a gente pode abrir. Na abertura do processo dessa válvula, o gás se expande de uma câmara para outra, ocupando todo o espaço. Então nós temos um estado inicial I, em que temos uma parte do sistema ocupado e outra parte em vácuo. E o estado final, em que tudo está ocupado. Esse processo ele é irreversível, ou seja, a gente não consegue naturalmente reorganizar as partículas do gás depois da expansão na primeira câmara, conforme inicialmente. Assim como também a gente não consegue fazer todas as partículas do gás ir para a segunda câmara. Então aqui a gente já percebe que há uma direção natural entre o estado I e o estado F, e não há retorno de maneira espontânea. Quando a gente colocar isso no diagrama pressão-volume, a gente tem os estados I e F, com pressões e volumes bem diferentes, mas a gente não consegue determinar qual foi o caminho, quais foram os estados intermediários entre o processo inicial e o processo final. Entre o estado inicial e o estado final, não há equilíbrio termodinâmico. Então a gente não consegue determinar as variáveis de estado. Ou seja, a gente não consegue definir pressão, volume e temperatura. Então não há uma expressão P de V ou P de T, ou mesmo V de T, V de P e por aí vai. A gente não consegue escrever uma função que relacione essas variáveis de estado. Se a gente não consegue escrever essas relações dessa maneira, a gente também não consegue escrever qual é a expressão do fluxo de calor. A outra coisa que a gente tem que supor aqui é que a entropia também é uma variável de estado, só que ela só depende do estado final e do estado inicial. E é exatamente por isso que a gente pode calcular a variação de entropia desse processo se a gente buscar um outro processo que a gente conheça, de tal forma que a gente vai conseguir determinar quais são as variáveis de estado no início e no fim do processo. Então não vai importar qual é o caminho para se sair de I até F, desde que a gente consiga determinar quais são as variáveis de estado inicialmente e no final. Então o processo que a gente escolhe para fazer essa equivalência é o processo isotérmico, porque aquela integral fica um pouco mais fácil de se resolver. Então a gente pode imaginar um processo reversível dessa maneira conquistada nessa figura. Então nós temos um cilindro totalmente isolado, com um gás ideal dentro e um reservatório ideal de calor embaixo. Conforme a gente altera as bolinhas de chumbo acima do pistão, a gente realiza trabalho, dá energia para o sistema e o sistema vai poder trocar calor com esse reservatório de tal forma que a temperatura se mantenha constante. Esse processo deve ser feito lentamente, ou seja, por isso as bolinhas são pequenas, e a gente pode reverter ele. Pode colocar ou retirar bolinhas, fazendo com que sempre a temperatura do sistema seja a mesma. Com isso, a gente calcula a variação de entropia de maneira bem simples, porque se a temperatura é relativamente constante, então ela sai da integral, e a integral de dq é simplesmente qual foi o calor trocado para que esse processo se mantenha a temperatura constante. Resumindo, em processos irreversíveis, como em uma expansão livre, o que a gente faz é escolher algum outro processo conhecido que seja reversível, de tal forma que a gente consiga calcular qual é a variação de entropia. A variação de entropia desse processo reversível vai ser igual à variação de entropia desse processo irreversível. A variação de entropia numa transformação adiabática é muito simples de calcular, porque se não há transferência de energia, então não há variação de entropia. Então a entropia inicial é igual à entropia final. Então reparem, lá atrás a gente não podia usar uma transformação adiabática, porque a gente sabia que havia uma troca de energia entre os dois reservatórios. E a gente não tinha informação suficiente para calcular a variação de entropia em só um reservatório. Então por isso não fazia sentido a gente usar a transformação adiabática, a não ser que a gente quisesse a variação de entropia de todo o processo. Vamos agora pensar em processos gerais.
Então, se a entropia é uma variável de estado, a gente pode escrever como uma função de PV, de PT ou de VT. Se a gente lembrar da primeira lei da termodinâmica, a gente consegue escrever a diferencial como essa parte aqui, onde o dQ foi substituído por TdS. Ou seja, eu joguei o T para cá, o dQ fica TdS. Se eu agora isolar o ds, jogando a temperatura para baixo, para cá e para cá, o que a gente precisa saber agora é ver como é que fica a diferencial de energia interna, que é esse cara aqui, e a gente sabe que a relação PT, já que a gente está considerando o gás ideal, é dada por essa expressão aqui. Então agora a gente joga isso na equação aqui em cima e chegamos à relação de ds dessa maneira. Então, integrando agora os dois lados, a gente tem que a variação de entropia é dada por essa integral mais essa integral. Uma integral em T e uma integral em V, que é fácil de resolver. Se a gente considera que o calor específico, o volume constante, não depende da temperatura, então ele sai da integral, a gente consegue resolver essas duas integrais de maneira bem simples. Ou a gente escreve a função de estado de entropia em função da temperatura e do volume dessa maneira aqui. Então, esse T e esse V seriam o TF e o VF. Dado um volume inicial e uma temperatura inicial, a gente pode escrever a entropia em função da temperatura e do volume em qualquer ponto. E isso independe do processo. A gente aqui não está assumindo ou considerando qualquer processo em particular. Se a gente lembra que a gente está lidando com um gás ideal, que segue a equação de estado, então a gente pode usar essa relação, essa diferenciação, para voltar no cálculo do slide anterior e poder escrever a entropia como uma função da pressão e temperatura ou da pressão e do volume, tal como está aqui na tela. Vamos voltar ao exemplo da expansão livre. A gente não tem variação de energia interna, a gente não tem fluxo de calor externo para o sistema inteiro e a gente não tem trabalho realizado. Só que a gente não consegue, como a gente sabe, calcular a variação de entropia por ser um processo irreversível. Então, vamos escolher uma expansão isotérmica e usar a expressão anterior para ver como fica a variação de entropia. Numa expansão isotérmica, a gente não tem variação de temperatura, então o primeiro logaritmo é zero e a gente tem uma variação de entropia que é maior do que zero e dado por essa expressão aqui. Maior do que zero porque VF é maior do que VI. Ou seja, a gente fez a equivalência com o processo isotérmico, equiparando os dois processos e tirando os dados do processo isotérmico para saber o resultado do processo irreversível que é da expansão livre. Pessoal, dei mole aqui e acabei não deixando isso mais claro. Mas esse resultado é idêntico ao resultado que a gente obteve lá atrás. Se vocês lembrarem, lá atrás a gente obteve que ΔS era Q, o fluxo de calor, sobre a temperatura. Vamos lembrar, num processo isotérmico, a variação de energia térmica é igual ao trabalho. E o trabalho de um processo isotérmico é a área sobre a curva, que é igual à integral de P dV. Usando a equação de gases ideais, P é igual a nRT sobre V. Quando a gente faz essa integral, vai sair nRT e o logaritmo da relação entre VF e VI. A temperatura vai cortar em cima e embaixo e vai ficar exatamente essa relação que está mostrada na tela. Vamos resolver esse exemplo para tentar dar um pouquinho mais de clareza que a gente está conversando. A gente tem dois blocos de cobre com a mesma massa e com temperaturas diferentes. Estão em ambientes totalmente isolados e de repente a gente retira esse isolamento entre eles e após um tempo a temperatura de equilíbrio é de 40 graus Celsius. Se a gente sabe quanto vale o calor específico do cobre, a pergunta é quanto vale a variação de entropia desse sistema. Então o truque aqui é calcular a variação de entropia de cada bloco, fazendo a equivalência do processo em que eles vão ao equilíbrio térmico como um processo reversível, e daí sabendo a variação de entropia de cada um dos blocos, a gente soma e vê qual é a variação de entropia total. A variação de entropia do bloco à esquerda, sabendo que Q é igual a mc ΔT, ou seja, dQ é igual a mc dt, substituindo na integral, a gente chega à expressão que é um logaritmo natural dessa relação de temperaturas. Numericamente, a variação de entropia desse bloco é esse valor aqui. Já o bloco à direita, a conta é a mesma, a diferença são as temperaturas, e aqui a gente chega a essa variação de entropia. Então reparem, o bloco que estava mais quente e ficou mais frio tem uma variação de entropia negativa. Já o bloco que estava mais frio e ficou mais quente tem uma variação de entropia positiva. A soma das duas dá esse valor de 2,4 Joule por Kelvin. Aqui a observação é que um dos blocos teve uma variação negativa de entropia, ou seja, a entropia dele diminuiu. Mas quando a gente soma todas as variações, ou seja, a variação do sistema como um todo, ela deu positivo. Novamente, a variação de entropia de um processo irreversível é positiva. Então o que eu queria deixar bem claro aqui é que toda vez que a gente tiver um processo irreversível, a variação de entropia vai ser sempre positiva. É essa a seta temporal que o Halliday comenta com a gente. A gente não consegue uma variação de entropia negativa espontaneamente. Vamos imaginar
um quarto em que a gente liga um ar-condicionado. A gente pode afirmar que a entropia do quarto ela diminui com a temperatura. Mas o quarto não é um sistema isolado. O quarto é o sistema quarto mais o ar-condicionado. Então, se a variação de entropia do quarto foi negativa, a gente pode já afirmar com certeza que a variação de entropia do ar-condicionado foi positiva e foi em módulo maior do que a variação de entropia do quarto. De tal forma que se a gente soma as duas variações de entropia, ela vai dar positiva. É a chamada seta do tempo. É a direção natural em que os processos evoluem. Bom, o estado termodinâmico pode ser descrito pelas variáveis de estado: pressão, volume e agora entropia. Essas variáveis definem o macroestado do sistema. O que o Boltzmann estudou é que existem outras configurações moleculares que permitem descrever o mesmo macroestado. E isso a gente chama de microestado. Então vamos pensar novamente na expansão livre. Vamos tentar entender a questão desse aumento de entropia. Vamos pegar um sistema com 4 partículas idênticas e dispô-los dessa forma aqui, que a gente coloca uma barreira de um lado para o outro. Então nós podemos ter as 4 desse lado, as 4 desse lado, podemos ter 3 de um lado e uma do outro, 3 do outro e uma desse cara aqui e 2 de cada lado. Isso é o que a gente chama de macroestado. São estados diferentes, se a gente pensar na expansão livre. Em outras palavras, esse macroestado aqui seria o macroestado inicial, antes de abrir a válvula que liga um lado ao outro. Então, 4 partículas idênticas me dá n mais 1, 5 macroestados. Se a gente agora pegar apenas um macroestado, esse aqui, por exemplo, a gente tem uma partícula de cá e 3 do lado de cá, a gente pode trocar uma partícula pela outra. Como elas são idênticas, o macroestado será o mesmo, não sofrerá alterações. Mas microscopicamente, nós estamos trocando uma partícula por outra. Isso aqui a gente chama de microestados. Cada um desses microestados tem a mesma energia deste macroestado. Ou seja, cada um desses microestados tem a mesma energia comparados entre si. Então o que o Boltzmann percebeu é que há um peso estatístico em um macroestado. Ele propôs essa relação da entropia com a configuração estatística do sistema, onde esse ômega é o número de microestados do sistema. Então a variação de entropia pode ser escrita como Kb, que é a constante de Boltzmann, que a gente já viu na aula que a gente trata sobre condução de calor, e aqui temos o logaritmo natural do número de microestados. Essa aqui é a lápide do Boltzmann, em Viena, e a relação que ele propôs está aqui em cima, só que a diferença é que está escrito só como K, a gente aqui escreve como Kb para não confundir com outras grandezas, inclusive no curso de Física 2 a gente chegou a ver esse K sendo rotulado para outra grandeza. Vou contar uma curiosidade para vocês sobre o experimento mental proposto pelo Maxwell, o mesmo das equações de Maxwell do eletromagnetismo, que dizia o seguinte: considera-se uma caixa com um número grande de partículas lá dentro. Essa caixa é dividida no meio e há apenas uma passagem muito estreita em que só consegue passar uma partícula por vez. A gente sabe que o movimento das partículas é aleatório dentro de cada um dos lados dessa caixa. O que o Maxwell propôs é que houvesse um ser microscópico inteligente que pudesse abrir e fechar essa abertura de tal forma em que ele conseguisse separar as partículas, podendo colocar as mais energéticas de um lado e as mais frias do outro, ou podendo simplesmente separar, fazendo um lado ser vácuo e o outro não. Há várias hipóteses do que esse ser poderia fazer. A ideia é que nas colisões das partículas com a entrada, aquele ser inteligente iria escolher qual que ia passar ou não, fechando ou abrindo a passagem. A questão é que o que ele propôs fere essa seta de acontecimento natural que a gente estava comentando. Fere esse princípio que a entropia sempre aumenta. O que ele estava imaginando era uma maneira de dizer que havia uma possibilidade de fazer com que a entropia diminuísse. As pessoas passaram a chamar esse ser microscópico imaginado pelo Maxwell de demônio de Maxwell. Mas a verdade é que é um problema facilmente resolvido. Apesar do demônio de Maxwell conseguir fazer com que a variação de entropia seja negativa nesse sistema, indicando que a gente estivesse ferindo o princípio de aumento da entropia, o fato é que aqui o demônio também tem uma entropia. Então, se ele faz a entropia do conjunto de partículas que ele está controlando diminuir, a entropia dele está aumentando. A variação de entropia do sistema de partículas diminui, mas a do demônio aumenta. De tal forma que quando a gente soma as duas, a variação de entropia é positiva. Vamos falar um pouco mais sobre essa seta de acontecimentos, esse sentido de acontecimento das coisas. Uma caneca de café sempre esfria se ela for deixada no ambiente. A gente sabe que ela esfria porque ela está mais quente que o ambiente, ela cede calor para o ambiente, há um fluxo de calor líquido dela para o ambiente, de tal forma que o ambiente, se for extremamente grande, terá uma temperatura aproximadamente constante e a caneca, ao final, vai ter a temperatura do ambiente. Mas a gente nunca observou uma caneca fria em um ambiente aquecer sozinha. Por mais que o ambiente tenha calor suficiente para aquecê-la,
esse processo não se dá naturalmente. Então ela consegue esfriar no ambiente, mas ela não consegue ter essa energia de volta naturalmente. E a gente consegue imaginar vários processos em que tem uma direção natural de acontecimento. Em todos esses processos, a energia é conservada. A gente não está quebrando nenhum tipo de lei de conservação de energia. A questão é da irreversibilidade desse processo. E essa é a segunda lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. A entropia sempre tende a aumentar. Num processo irreversível, ela aumenta com certeza. Num processo reversível, em um ciclo fechado, por exemplo, um ciclo de Carnot, a entropia se mantém constante. Então, pessoal, a entropia ela pode aumentar ou diminuir desde que o processo seja reversível. Se o processo é um ciclo fechado, composto por processos reversíveis, então a variação de entropia é nula. Já para processos irreversíveis, não há jeito. A variação é sempre positiva. O Kelvin chegou a enunciar que é impossível a gente ceder calor de um reservatório térmico diretamente a um corpo e fazer ele se movimentar, transformando toda a energia fornecida a ele em trabalho. Ou seja, ele já enunciava que não dá para transformar toda a energia fornecida em trabalho. Está frisado ali em cima, pessoal. O ponto não está na transformação total da energia, em sim do único efeito que se espera, que é o movimento. Isso é diferente de um processo isotérmico, que a gente tem visto nas últimas aulas. Porque neste caso aqui, a gente não tem variação de energia interna, a gente não tem variação de temperatura, e todo o calor cedido ao sistema, ou retirado do sistema, é transformado em trabalho. A diferença está que, apesar da gente estar transformando toda a energia em trabalho, esse não é o único efeito produzido. Os estados inicial e final são diferentes por conta da pressão e do volume. O Clausius também anuncia que não tem como ocorrer um processo cujo único efeito seja retirar calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Ou seja, a gente até consegue realizar processos em que a gente retira calor de uma fonte e espere para outra, como por exemplo o ar-condicionado. Mas esse processo requer trabalho. Então o resumo disso tudo é que a variação de entropia é dada por essa expressão. Todos os processos irreversíveis de um sistema fechado são acompanhados por um aumento de entropia. Uma máquina de Carnot, por ser composta de processos irreversíveis, a variação de entropia é nula. Isso também ocorre com os outros ciclos fechados que a gente já viu. Se os processos forem irreversíveis, então a variação de entropia vai ser sempre nula, porque a gente vai estar sempre passando pelos mesmos estados. Mas uma máquina térmica real, em que há perda por atrito, em que há processos irreversíveis que a gente não consegue controlar, a variação de entropia é sempre positiva. A gente resume isso com a segunda lei da termodinâmica, em que a variação de entropia é sempre positiva ou nula, dependendo se o processo é irreversível ou reversível. Então a segunda lei da termodinâmica é a lei que define a direção no qual os processos naturalmente ocorrem. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar alguns links com textos mais completos sobre a explicação de entropia na descrição desse vídeo e até mais.